aula 6. Anjos, seres espirituais criados. Tá? Trouxe bastante coisa aqui para a gente estudar acerca dos anjos, para sairmos daqui dominando essa matéria. Tá? Vamos começar por definição. O que são anjos? Quem tem uma definição, e se você já leu o livro, essa parte do livro, você já tem essa resposta. O que são anjos? Pode arriscar. Ser espiritual. O que mais? Pode ser um ser material também? Pode? Ó, aí a gente já... Assim que eu gosto da aula, um fala pode, o outro fala não pode. Pode ser um anjo? Uma pessoa pode ser um anjo na vida de alguém? Que mais definição? Então a gente tem ser espiritual, ser material, um ser humano que faz uma bondade, um ser divino. Então, um ser espiritual que seja divino. Uhum. Aí legal. Ó, aí, olha quantas opiniões diferentes aqui. Isso aí. Quando a gente vai olhar para as palavras, tem aí no livro palavras em grego e palavras em hebraico. Na verdade, a palavra, né? Em hebraico e em grego. Nós vamos entender duas definições de anjos. Anjos podem ser esses seres espirituais, mas podem ser mensageiros. E entra também no escopo de algumas crenças a questão de ser um mensageiro, ser literalmente uma pessoa. Porque as palavras que a gente encontra na Bíblia, ela tem essa ambiguidade, né? Ela tem essa particularidade tanto no hebraico quanto no grego. Então, o desafio hoje aqui é a gente estudar, se aprofundar nisso e no final da aula a gente saber definir exatamente o que é anjo, como eles foram criados, os aspectos das suas ações, né, do seu campo de atuação. Então, podemos definir que anjos são seres criados, obviamente, por Deus. Eles são mensageiros divinos e servos de Deus. As primeiras características, eu vou citar aqui 6 características dos anjos. Tem as referências bíblicas, como de costume no final da aula eu libero conteúdo para vocês, material para vocês. Primeiro, os anjos são reais, certo? São reais. Alguém duvida da existência dos anjos? Então, no estudo teológico, no nosso caso, no estudo sistemático, não tem como não abordar esse assunto, porque eles estão presentes na Bíblia, são reais. Todavia, nem sempre eles são visíveis. Tá? Então, presta atenção nisso, porque nem sempre eles são visíveis. E nem tudo aquilo que existe, a gente pode enxergar. Ou seja, muitas coisas, nesse caso, existem seres que nós não podemos enxergar, na maioria das vezes, ou em algumas ocasiões, mas isso não quer dizer que eles não existem. Segundo, eles adoram a Deus. A segunda característica aí. Eles adoram a Deus, mas eles não são adorados. Terceiro, eles servem a Deus e servem aos humanos, aos homens também. Mas não devem ser servidos. Então diz que ele não pode ser adorado nem ser servido. Eles estão para servir. Os anjos têm muito conhecimento, mas eles não sabem de tudo. Eles não têm o mesmo conhecimento de Deus. Quinto, são poderosos, mas não são poderosos como o Senhor nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Sexta característica, eles são capazes de tomar decisões. Então, eles são enviados, né? E aí tem as referências, por exemplo, Apocalipse 22, 8 e 9. A gente pode consultar lá e ver essa capacidade dos anjos. Papéis importantes dos anjos na Bíblia. Vou citar aqui alguns. Protegem os crentes, entregam as mensagens de Deus, ajudam na salvação de pessoas e estarão presentes no julgamento final. A gente vê lá em Mateus capítulo 13.
É importante lembrar que, embora os anjos sejam fascinantes, não devemos dar mais atenção a eles do que a Deus. A Bíblia nos ensina a focar em Deus e em Jesus, não nos anjos. Agora eu quero sua ajuda. Dito isso que eu acabei de falar, no nosso culto, no nosso sistema de crença, na nossa liturgia, como que os anjos fazem parte? Como que os anjos estão presentes? Você já parou para raciocinar? Você mais, hã? Você mais específico. A gente já teve aqui alguns aspectos, as atuações dos anjos, já dei uma prévia aqui. Agora eu quero que vocês façam uma análise na memória de vocês e vejam se na nossa história recente nós colocamos esse ser chamado anjo na nossa liturgia, no nosso culto, de que forma algumas vezes nós podemos incluir eles na nossa adoração. Aí você sabe me dizer. Que se cantavam antigamente, nos cantavam músicas que falavam de anjos. Você lembra de alguma ou não? Me ajuda aí. Essa é a primeira clássica, né? Agora, analisando a letra, me ajude a analisar a letra. Essa letra, ela fala de um ser divino. Se ele estiver fazendo uma menção, tá tudo bem, mas chega ao ponto de adorar, de trazer o foco da adoração para ele, na sua opinião, pensa um pouquinho nessa letra. Por quê? Justifique sua resposta. Por quê? Fala um pouquinho mais. Então, citar, eu não vejo problema você citar um anjo. Não vejo problema você contar uma narrativa, por exemplo, uma passagem de Daniel. Você compor uma canção e citar, falar que o anjo tal trouxe revelação, lutou por Daniel, ajudou a Daniel a compreender a mensagem de Deus. Quando você está citando, quando você está mencionando, né, não vejo problema. Agora, naquela música, como você diz, quando o foco da adoração ela passa a ser o anjo, aí a gente tem problemas com isso, problemas que eu digo assim, de ensinamento. Fala na sua opinião. Sim. Vamos lá. Aí a gente tem o pensamento, mas aquilo que a gente coloca no pensamento, nem sempre aquilo que a gente faz está de acordo. Vamos evoluir um pouco mais esse raciocínio, que é legal falar. Você vai lembrar de vigílias, você vai lembrar de algumas reuniões onde bastava alguém falar assim, estou vendo um anjo. Você não participava dessa religião ainda, viu? Então se dizia muito assim, olha, se mencionar que Jesus está aqui, Jesus está curando, era um nível de manifestação de emoção no meio das pessoas. Quando citava que o anjo chegou, aí as pessoas se manifestavam de várias formas aí. E aí, essa reflexão, por que eu estou trazendo, gente? Porque a gente precisa refletir. Não basta só a gente ter uma informação, como eu sempre digo para vocês, informação, você vai lá no Google, dá um Google, você tem informação. Só que se aquilo não fizer você refletir e falar assim, poxa, eu estou fazendo assim, me parece que não é adequado, eu vou mudar. É assim que a gente deixa de ser menino e começa a se tornar adulto. E na nossa carreira, na nossa jornada de fé, Deus também, Ele sabe quando nós somos meninos, respeita as nossas meninices, né? E trata nós como meninos. Mas chega um momento que a gente está maduro, Deus também trata a gente como adulto.
E nós temos responsabilidades não mais de meninos, mas responsabilidade de adultos. Então a gente está nesse período. Estamos aqui num processo, né, de crescimento, de maturidade. Então pensa, eu quis propositalmente fazer essa reflexão, porque aí nos mostra a importância de nós estudarmos a Bíblia, refletirmos sobre ela e fazer com que esse conhecimento se torne uma sabedoria quando a gente, poxa, preciso mudar, preciso ajustar isso aqui. Tá. O que você ia completar, Josi? Todo mundo. Sim, eu entendo. Eu ainda penso que nessa música a ênfase ela é exagerada acerca dos anjos. Ainda que a conclusão, concordo com você na sua conclusão, mas na minha opinião, Deus ele fica lá no final, na conclusão da frase, na conclusão da música. E se a gente fizer um raciocínio da seguinte forma: se eu trocar anjo por outro, se eu colocar homem, se eu colocar o profeta ali, tem profeta de Deus em todo lugar, a ênfase vai ser em quem? Será que vai ser em Deus lá no final mesmo ou a gente vai ter estranheza? Quando a gente faz esse tipo de raciocínio, a gente consegue colocar na balança. E fazendo esse raciocínio, se eu tirar um ser de anjo e colocar um ser, como se fosse um pastor, um ministro, um profeta, né, que aqui está cheio de homens de Deus, de mulheres de Deus, e ficar cantando assim, e entender por que está cheio de homem de Deus é porque Deus está aqui, me parece exagerado e a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas eu concordo com a conclusão do seu pensamento. Como ela falou, da intenção. Sim. Isso. Mas existem outras músicas que falam de anjos também, né? E tem outras questões também de anjo, como eu disse aqui, nas pregações mesmo, né? Quando se fala de anjo, quando cita de anjo. Não, aí é outra, nós vamos chegar lá. Algumas pessoas interpretam assim, mas eu não penso dessa forma. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá nesse ponto. Para a gente encerrar essa parte aqui, uma reflexão sobre a posição dos anjos e a posição dos homens. Vocês já chegaram a refletir sobre isso? É algo muito comum também. Se vocês abrirem a Bíblia, por exemplo, em Salmos 8:5, esse versículo diz que Deus criou os seres humanos pouco menor do que os anjos. Isso significa que os anjos são superiores aos humanos na ordem da criação, mas não por muito, né, na ordem da criação aí. Os humanos têm uma posição especial na criação, logo abaixo dos anjos. É isso que está dizendo lá em Salmo 8:5. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 1, nós vemos lá que existem versículos que vão falar das bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo. Aí, esse texto lá no versículo 3 a 12, diz que a humanidade redimida é elevada acima dos anjos. Isso quer dizer que, através da salvação em Jesus, os cristãos recebem uma posição ainda mais privilegiada do que os anjos. Deus escolheu os crentes, os adotou como filhos, os perdoou e lhes deu uma herança eterna. Tudo isso mostra como os salvos em Cristo são muito amados
valorizados por Deus até mais do que os próprios anjos. Viu só que o processo da redenção nos colocou numa posição superior aos anjos? Como é o filho perdido, né? Aquele que estava perdido foi resgatado. Isso demonstra tanto amor, tanto valor que Deus nos deu. Apesar de um determinado momento o homem ser feito um pouquinho abaixo dos anjos, mas aí no Novo Testamento a gente vê essa posição. Certo? Vamos falar um pouquinho do conceito de anjos na história. Vamos falar um pouquinho nas tradições pagãs, nas outras tradições, né? Anjos não é uma exclusividade dos crentes, dos cristãos, tá? Da Bíblia. A gente vê que nas tradições os anjos eram vistos de formas variadas. Por exemplo, às vezes eles eram considerados divinos, às vezes eram considerados como fenômenos naturais, às vezes eram pessoas e às vezes, em algumas situações, as pessoas que praticavam o bem naquele momento, elas eram tidas como anjos. Foi aquilo que a Josi falou no início da aula, tá? Isso na cultura pagã. Algumas culturas antigas davam características específicas aos anjos. Por exemplo, assírios e gregos representavam alguns semideuses com asas, né? Os gregos, eles tinham lá, por exemplo, Hermes é um deus, né, entre os gregos lá, e ele tem asas nos calcanhares. Eros tinha asas nos ombros. Os romanos inventaram um Cupido. E o Cupido, o que é? Qual que é a representação do Cupido? É um anjo com asa nas costas, mas com arco e flecha, mas tem mais uma característica. Também, mas tem mais uma característica, vamos dizer assim, física nele, que vocês não falaram. Não. Que ele era uma criança. Ele era uma criança, o Cupido, tá? Olha só, Platão, ele vai falar de anjos da guarda, tá? Na época de Platão. Essa visão de anjos nas tradições pagãs era bem diferente do conceito bíblico, que apresentava os anjos como mensageiros e servos de Deus, sem atribuir-lhes características divinas ou confundi-los com fenômenos naturais ou pessoas comuns. Percebeu aqui? Vou falar novamente, ó. Esta visão de anjos na tradição pagã é bem diferente do conceito bíblico, que apresenta anjos como mensageiros de Deus. E esses mensageiros de Deus não podem ser confundidos, por exemplo, como fenômenos naturais ou pessoas comuns, que é aquilo que eu disse agora há pouco, a pessoa quando faz um favor para alguém, ela se torna um anjo. Tá? Biblicamente não é visto assim. Bom, na literatura, na cultura judaica, tem a literatura apocalíptica, tem um livro de Enoque que reconhece que anjos ajudaram Moisés na promulgação da lei. Tem o livro de Tobias, esses livros são os apócrifos, tá? Lá tem um nome de Rafael, é um outro anjo que não aparece Rafael na Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar quais os únicos 2 anjos que aparecem que têm nome na Bíblia. Tem historiadores, filósofos judeus que também retratavam anjos como mediadores entre Deus e os homens, como criaturas subordinadas a Deus, que habitavam nos ares. E eram almas incorpóreas e totalmente inteligentes. Olha só que interessante aqui, em termos da cultura. Lembra dos fariseus, né? Lembra dos fariseus? Os fariseus acreditavam que os anjos eram seres sobrenaturais, pensavam que os anjos frequentemente comunicavam a vontade de Deus. É assim que os fariseus pensavam acerca de anjos. Os saduceus, eles foram influenciados pela filosofia grega, negavam a existência de anjos e consideravam os anjos como bons pensamentos e intenções dos corações humanos.
Então, anjo nada mais era do que a ideia, né, da bondade dentro do coração do homem. Isso aqui eu estou falando da cultura judaica. Agora nós vamos começar a falar do período bíblico. E eu separei aqui, não está separado assim no livro, talvez você perceba alguma diferença, porque eu pego assim, eu estou organizando de uma forma mais sistemática do livro. O livro ele vai falando de vários pontos e ali na formatação do livro ele fica condensado. Então eu divido em tópicos e subtópicos, que ao meu ver fica mais fácil a compreensão. Falando aqui do período do Antigo Testamento, no Antigo Testamento anjos são pouco mencionados, tá? Aí nós temos aí Gabriel, que é um anjo que aparece com um nome, que ele ajudou na revelação lá com Daniel, no capítulo 9. E tem Miguel, que é o arcanjo, que é o protetor de Israel, em Daniel capítulo 12. Esses dois anjos é que aparecem com nomes, tá, na Bíblia. Gabriel e o arcanjo Miguel. Se você for ler livros apócrifos e outras tradições judaicas, vai aparecer vários nomes aí de anjos, de arcanjos, mas não é o nosso caso o interesse por essas informações no momento. Vamos ver as características dos anjos no Antigo Testamento? Como que eles se apresentavam? Serviam como mensageiros de Deus, ajudavam na promulgação da lei de Moisés e não eram adorados ou considerados divinos. Pega essa informação aqui, ó. Eles não eram considerados uma divindade, um semideus, tá? Não tinha esse entendimento. O anjo do Senhor, que a gente vai ver na Bíblia, ele é mencionado cerca de 60 vezes no Antigo Testamento. Em muitas passagens ele é identificado como o próprio Deus. E outras ele é distinguido de Deus. Alguns estudiosos acreditam que era uma manifestação pré-encarnada de Jesus. Você vai verificar em alguns textos lá, Senhor, na nossa Bíblia em português, escrito com todas as letras maiúsculas, né? Esse anjo do Senhor. E aí, alguns estudiosos vão dizer que é a manifestação, né, do próprio Deus ou a manifestação do próprio Jesus, nesse sentido, tá? Pode falar. Falou. É. Perverso mesmo. Literalmente, é manter relação mesmo. Segundo alguns estudiosos, historiadores, não sei se vocês sabem, mas ali há registro de leis que um viajante, quando ele passava ou se estabelecia naquela região, ele precisava ser iniciado num ritual local que era o seguinte, algum guarda ou alguma pessoa lá destinada, ela era incumbida de iniciar sexualmente esse viajante ou esse visitante naquela terra. E o interesse deles foi justamente isso. Porque assim, como que eles estão passando aqui? Como eles estão sendo hospedados ali e não estão cumprindo? Por isso que juntou toda aquela galera, falou assim, não, eles têm que cumprir aqui a regra local. Tem que cumprir a lei local. E a lei local era isso aí. Tá? Sabiam dessa informação? Não. Vamos ver aqui. Outros seres angelicais mencionados no Antigo Testamento são querubins, serafins e vigias ou vigilantes. Vocês sabem as características desses anjos? Característica dos querubins, serafins e dos vigias? Quem sabe aí pode arriscar. Vou falar então dos querubins. Os querubins são seres associados à santidade de Deus. Nunca mais você vai esquecer. Quando alguém falar assim, querubim, que querubim? Não, é aquele anjo que é associado à santidade de Deus. Eles
estão próximos de Deus, protege a santidade divina, tá? Representações deles eram colocadas na Arca da Aliança. Esses são os querubins. Por isso que quando a gente brinca, fala lá o querubim ungido, né? É aquele queridinho de Deus, que está mais próximo de Deus, da santidade. Os serafins são mencionados na visão de Isaías, no capítulo 6, irradiavam a glória e a pureza de Deus. E vigias, eles são mencionados apenas em Daniel 4 e promoviam os decretos soberanos de Deus. O Antigo Testamento enfatiza mais a soberania de Deus do que os anjos. Sendo assim, os anjos apresentados como criaturas subordinadas a Deus, não como seres divinos, não como seres que podem ser adorados, a gente deve colocar eles no devido patamar e entender que eles são o quê? Eles são nossos ajudadores, são os nossos auxiliares em toda essa obra aí. Gente, vamos falar agora dos anjos no Novo Testamento, porque eu já ouvi tanta gente falar que viu anjo, que viu anjo, que viu anjo, né? E tanto tipo de anjo aí. Você queria ver? Quer ver? E às vezes a gente pede tanto para ver anjo, né? E a verdade é que a maioria das pessoas vão passar a vida inteira. Então a gente não deve alinhar as nossas expectativas com coisas mais plausíveis, mais alinhadas com a revelação de Deus. E Deus tem tanta coisa para revelar para a gente. E anjos, se a gente tiver o prazer de ter uma experiência, sim. Mas não é o nosso foco, como estava falando aqui. Não estou destruindo o sonho de ninguém, né? Esse dia eu estava numa aula, o irmão falou que queria ver Deus, e aí citaram lá o Apocalipse. Aí chegou no final, eu falei assim, irmão, lê tal versículo lá. Aí o irmão leu, eu falei assim para ele, agora você destruiu o sonho do menino aqui, porque ele queria ver tanto Deus, agora você leu no Apocalipse que o templo de Deus, Jesus vai estar lá, né? E a presença de Deus vai estar lá, então, é Jesus, ninguém vai ver a forma de Deus, né? Mas assim, tudo num tom de humor, tá? Os anjos no Novo Testamento. Os anjos atuaram no ministério de Jesus. Olha só algumas passagens que eu separei aqui, ó. Profetizaram e anunciaram o seu nascimento, protegeram-no na infância, ajudaram-no após a tentação no deserto e estiveram presentes na sua ressurreição. Você vê como os anjos participaram da vida de Jesus? Agora, gente, vem cá, raciocina comigo. A gente entende aí, vamos aceitar que Jesus viveu 33 anos? Vamos aceitar? Só para fazer uma conta fácil aqui. Nesses 33 anos, quantas vezes anjos apareceram para Jesus, que é o nosso Senhor? Algumas. A Bíblia relata algumas. Mas você percebe que os anjos, por exemplo, quando eles profetizam o seu nascimento, Jesus não teve um diálogo com ele, uma visão com ele. Ele estava sendo gerado, né, no ventre da sua mãe, e anjos participaram do seu ministério. Protegeram na infância, né, ajudaram no deserto após a tentação. E estiveram presentes na ressurreição. E na ressurreição foi justamente ali participando de um grande milagre também da ressurreição e dando testemunho, né? Porque foram os anjos que anunciaram que ele estava vivo. Não buscasse ele no meio dos mortos, aqueles que estão vivos. Percebe que os anjos eles apareceram em ocasiões extremamente especiais? Percebe que os anjos eles estiveram em ocasiões que se foi necessário comunicar uma mensagem de Deus ou uma intervenção da parte de Deus para proteger o menino? Porque tudo que o diabo queria com Jesus era que ele morresse antes de chegar na cruz. O diabo sabia que Jesus morrendo na cruz ressuscitaria e venceria a morte, o poder da morte, e venceria tudo.
O diabo sempre trabalhou para matar Jesus antes da cruz. E você vê, a gente estava refletindo aquele dia que cercaram Jesus e queriam tirar ele da cidade para apedrejar, e ele passou por entre as pessoas assim, e teve um período retirado, reservado. Pois bem, o adversário queria matar o menino Jesus. A ordem do rei, aparecem lá 3 pessoas dizendo que nasceu um rei naquelas terras, e falou assim, mas quem é esse rei que vai tomar meu reinado? E promulgar lá que tinha que matar as crianças? E por isso, o menino teve que sair e viajar, José teve que viajar, está lembrado disso? Então perceba que quando há necessidade de ser entregue uma revelação muito específica da parte de Deus, ou quando precisa de uma intervenção de Deus na história para cumprir o propósito de Deus, Deus envia os seus mensageiros. Então, o que a gente não pode fazer é olhar para isso, entender que isso é exceção à regra e querer fazer da exceção uma regra. E é isso que muitas vezes causa confusão no meio da fé, no meio entre os cristãos, quando a gente quer fazer da exceção a regra. Do extraordinário se tornar o ordinário do dia a dia. E o extraordinário, o nome já diz, é extraordinário. Deus está presente conosco no ordinário, no dia a dia, na constante. Em alguns momentos especiais, quando se fizer necessário para que o querer e o plano de Deus se cumpra, ele pode intervir e ele vai intervir. Mas perceba que isso não nos faz mais espirituais, mais abençoados, menos abençoados. Tudo isso é para que o plano de Deus se cumpra. E a gente precisa entender e viver debaixo dessa fé que nos mínimos detalhes Deus cuida da gente, que Ele está presente no dia a dia, em cada momento. E se vivermos algo extraordinário, glória a Deus. Se nós passarmos uma vida aqui tranquila na terra, sem nada de extraordinário, nós somos amados por Deus, abençoado por Deus da mesma forma. Tá? Guardem isso com vocês, para que a gente não fique correndo atrás de vento, buscando coisas extraordinárias, das quais pertencem a meninos, pertencem às crianças, as crianças que gostam, né? A gente conta uma historinha, não vai lá, se for lá tem um bichão ali. Né? Então, espero que o estudo da teologia, o estudo da palavra, venha trazer essa maturidade para todos. O papel dos anjos na vida dos crentes. Protegem os fiéis, ajudam na proclamação do evangelho e auxiliam os salvos em necessidades físicas, como Hebreus 1,14. Tá? E percebam aqui, se encaixa da mesma forma como eu acabei de falar. Os anjos, nos fins dos tempos, acompanharão Jesus em sua segunda vinda, mediarão os juízos finais de Deus. Eles terão uma participação, um papel importantíssimo no fim. No Novo Testamento, a gente vê algumas características dos anjos. A gente vê que eles são seres espirituais, que não devem ser adorados, são superiores aos humanos, mas inferiores a Cristo, Hebreus 1,6, e têm um conhecimento limitado. Tem um conhecimento limitado, porque eles sabem de muitas coisas, porém, eles não sabem, por exemplo, o dia da vinda do Senhor. E aqui acrescento aquilo que a gente já falou também, de Efésios, que o homem foi feito, né, um pouco acima de Deus, esse homem salvo, esse homem redimido. A hierarquia angelical, para alguns intérpretes, eles dizem que existem 5 graus: tronos, potestades, governantes, autoridades e domínios. Tá? Então parece que existe uma hierarquia entre os anjos, e obviamente que essa hierarquia ela é destacada por função. Cada anjo tem a sua função, seu exercício. Bom, na visão dos primeiros cristãos, como é que eles lidavam com esse tema de anjos? Eles acreditavam na existência dos anjos e viam anjos como parte importante da obra redentora. No Novo Testamento,
essa visão mais detalhada, mais abrangente dos anjos, ela se dá justamente por causa da revelação de Jesus. E o ministério de Jesus também trouxe mais eventos, né, extraordinários e manifestações junto com os anjos. Bom? Até aqui, tudo ok? Vou falar mais um pouquinho sobre aqui o... Deixa eu ver aqui algumas informações sobre número, hierarquia e funções para a gente encerrar. Então, os anjos com relação a número e hierarquia, para a gente fechar aqui. A Bíblia não fala o número exato, mas vai falar de muitos milhares ou milhões e milhares de milhares, Apocalipse 5, 11. Então, a gente estima a quantidade de anjos. E a possível hierarquia também, eu já acabei de citar aqui esses 5 graus. Para fechar, vamos falar aqui das funções dos anjos. O que anjo faz? O que anjo faz, na sua opinião? Já falei bastante coisa aqui, mas agora para a gente fechar, anotar assim no caderninho. Adoram a Deus, nos dá livramento, o que mais? Entregam mensagens. O que mais os anjos fazem? Oi? Os protegem. Guerreia uma dimensão espiritual. Legal. Eu separei aqui, 6 funções. A primeira, eles adoram e louvam a Deus. Eles servem como agentes de Deus para ajudar os fiéis. Terceiro, mediam o juízo de Deus. Entra nessas guerras aí também. Essas guerras que você citou é quando Deus está trazendo juízo. Quarto, transmitem mensagens de Deus. Eles vão entregar as revelações de Deus. Quinto, acompanham eventos importantes na vida de Jesus. Acompanham Jesus no nascimento, na tentação, na ressurreição, na ascensão de Jesus, eles estavam presentes. Sexto, estarão presentes na segunda vinda de Cristo. Então, se aqui não vejo anjos, na segunda vinda não tem como escapar. Não tem como escapar. Pessoal, aí tem alguns detalhamentos que eu trouxe aqui no material que eu vou liberar para vocês. Peço que vocês leiam no final. Parece um pouco repetitivo, mas é legal para a gente fixar e todo esse detalhamento de tópico, subtópico que eu coloquei aqui. Tá? Para fechar, os anjos então desempenham papéis importantes tanto na vida de Cristo quanto nas dos seres humanos, sejam eles crentes ou incrédulos. Sua atuação abrange desde a proteção, auxílio, até a execução de juízos divinos. É importante lembrar que, apesar de sua importância, os anjos sempre agem sobre a autoridade de Deus e conforme os seus propósitos. Pergunta: só existe anjo bonzinho? Existe anjo mauzinho? Hã? Os anjos caídos? Como que é o nome dos mauzinhos aí? Como eles chamam? Demônios. E tem o chefão lá, o Satanás. Tem o Satanás. Vamos falar um pouquinho desses anjos aí, dos surginhos aí? Encardida, isso, é do encardida. Era isso que eu estava tentando lembrar. Ajudante mecânico é bom. Bom, o Antigo Testamento dá poucas informações sobre isso, tá? Pouca atenção, mas vamos estudar. O Novo Testamento dá mais ênfase com relação a demônios. Jesus confrontou diretamente as forças demoníacas, declarou que o reino de Deus havia chegado para derrotar as trevas, expulsou demônios como parte do seu ministério. Olha aí, a morte e ressurreição
de Cristo são vistas como cumprimento da vitória sobre as forças das trevas. Então, o que a gente entende? Quem tem medo aí de... Quem vive aí, preocupado? Quem toma decisões afetadas pelo medo? Se tem uma coisa que a gente não pode ter é medo. Porque o medo faz a gente tomar decisões erradas, seja por medos aos demônios, e muitas pessoas, por medo de Deus, também se diziam ser seguidores de Deus. Medo de Deus amaldiçoar ele, mandar ele para o inferno, qualquer coisa assim. Então, o que a gente tem que ter muito bem entendido? Tem tantos anjos, a gente acabou de ver, não acabamos de ver que os anjos, uma das suas funções é proteger, que eles se apresentam nas batalhas e tudo mais. Então, nós não podemos deixar o medo tomar peso, ser peso nas nossas decisões. Medo do adversário, medo de Satanás, medo de demônios. Deixa eles para lá. Nosso papo não é com eles, porque o Senhor já nos capacitou para vencer, porque o Senhor já vos venceu. E em Jesus, nós também vencemos. Vencemos as trevas. Satanás foi derrotado na cruz, mas ele ainda age no mundo. Vai chegar o momento onde ele vai ter a derrota final dele. Ele anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é isso que 1 Pedro 5,8 fala? Então ele anda ao derredor. Ele se levanta, tem alguns relatos de Paulo, e 2 Coríntios 12,7, 1 Tessalonicenses 2,18, se levantando contra a obra missionária. Agora tem uma atuação aqui, 2 Coríntios 4,4 fala que ele cega a mente dos incrédulos. Tá? Cega a mente. E atira dardos inflamados contra os redimidos. Efésios 6,16. Por isso, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus. A derrota de Satanás está garantida, mas ainda não foi totalmente realizada. Vamos falar aqui, como que Jesus confrontou seus ouvintes com a afirmação de que o reino de Deus havia chegado para derrotar as trevas. Ele frequentemente expulsava demônios. Há relato dessas expulsões, e tem as referências bíblicas aqui que eu trouxe. Seus oponentes o acusavam de expulsar demônios pelo próprio poder de Satanás. Lembra que isso gerou bastante discussão. E os demônios são apresentados como forças reais que se opõem a Deus e ao seu povo. Ora, aqui eu quero fazer uma reflexão. Se a Bíblia fala de anjos bons, a gente acredita nisso e entendeu a função deles, obviamente não se pode negar sobre a existência de demônios, de seres espirituais, e de Satanás. O papel dele é o quê? Continuar cegando os incrédulos, tá? E tentar se opor à obra de Deus. Aqui precisa abrir um parênteses, como eu disse, que as nossas ações não podem ser influenciadas pelo medo, mas nossas ações, nossas decisões devem ser influenciadas pelos propósitos de Deus. E entender que, assim como a gente aprende lá no livro de Jó, que qualquer infortúnio que acontecer, qualquer levante, qualquer batalha que se apresente nas nossas vidas, ou nessa vida aqui que nós temos, o adversário ele tem uma ação limitada pela ordem de Deus. Tá? Ele não pode fazer o que ele quiser, a não ser aquilo que lhe foi permitido fazer. Para resumir, a gente precisa assentar o nosso entendimento que, por maior que seja a dor, a dificuldade que a gente vem enfrentar, tudo isso faz parte e está previsto no plano de Deus, ainda que a gente não entenda.
E aí existe uma grande discussão teológica com relação à dor, ao sofrimento, por que o sofrimento existe, por que a dor existe, por que Deus, sendo tão bom, né, permite que haja tudo isso. Né? E existe toda uma argumentação teológica por trás disso. Mas na nossa aula aqui, falando sobre esses seres, é que a gente tem sim que se atentar para obedecer e fazer a vontade de Deus, entender que ele não tem poder senão aquele que lhe foi permitido, autorizado, e que a gente está debaixo da graça e da proteção de Deus. Quem é nosso cobertor espiritual? Nós já aprendemos, é Jesus, e Jesus já deu uma boa lição nele. Uma boa lição nele. Então, enquanto Jesus estiver do nosso lado, nós estamos protegidos. É igual aquele irmão mais velho, né, que vai na escola para a gente. Não, ninguém mexe com o meu irmão. Quem teve irmão mais velho sabe o que é isso aí, né? De estar protegido. Pessoal, a morte e a ressurreição de Jesus são vistas como cumprimento da vitória sobre as forças das trevas. Tá? Colossenses 2,15, deixa eu citar esse versículo. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso aqui, Jesus. Jesus destruiu o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Hebreus 2,14. E há mais algumas passagens aqui. A igreja, no poder do Espírito, pode continuar o ministério de Jesus, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. E aqui a igreja tem que estar debaixo desse poder e vivendo esse poder de Deus para continuar o ministério de Jesus, que é fazer com que as trevas batam em retirada. Que a luz tem que avançar, que o evangelho tem que avançar, que a igreja virtuosa e poderosa tem que orar pelas pessoas, dar o bom testemunho, haver, né, através do Espírito Santo, através da obra redentora de Deus, a conversão das pessoas, a libertação das pessoas, a cura dessas pessoas e que a salvação opere na vida dessas pessoas. E aí a igreja continua fazendo o papel do quê? De discipular, de ensinar. Então, a igreja ela deve, na virtude, no poder de Deus, continuar cumprindo essa missão de avançar sobre as trevas, tá? Não ficar de braços cruzados, fazendo discípulos. E é por isso que a gente está reunido aqui nessa noite, nos preparando, conhecer, para quê? Para fazer discípulos. Vocês têm que sair daqui e fazer novos discípulos. Eu tenho que sair daqui e fazer novos discípulos. Nós fomos chamados justamente para dar continuidade a essa obra, a essa missão, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Tá? Entendido até aqui? Deus ele é soberano sobre todas as forças, incluindo Satanás e os seus demônios. A oposição do adversário existe, mas está sob o controle de Deus. Deus permite a existência do mal por razões que incluem testar a sinceridade dos seres humanos que se declaram a favor de Deus e triunfar sobre a oposição satânica através dos crentes. Como é que Deus hoje triunfa sobre Satanás, se não pelas nossas vidas, se não pela vida dos fiéis? Não é verdade? Então, para a gente encerrar, irmãos, essa parte aqui dos anjos, quero dizer que a compreensão bíblica equilibra a soberania de Deus, a realidade das forças espirituais, a responsabilidade humana. Isso nos lembra que, embora existam forças espirituais do mal, somos responsáveis por nossas escolhas e ações, e Deus permanece no controle supremo. Não adianta colocar tudo culpa no diabo, porque nós também temos as nossas responsabilidades sobre as nossas decisões e atribuir todo tipo de ação, todo tipo de, eu pequei porque o diabo, eu pequei. Não, existem decisões que nós mesmos tomamos. Não precisa nem o diabo ser culpado disso. A gente precisa assumir essa culpa.
e entender que nós precisamos de libertação, de transformação, de maturidade de fé. Para quê? Para não nos tornar presas fáceis. Ele está ao derredor, mas se a gente fica flertando com perigo, uma hora pode ser arrebatado, não é verdade? Então tenha essa consciência. Olhe para você mesmo e não dê como desculpas dizendo assim, o diabo, o inimigo, foi o inimigo. Não. A gente tem que entender que foi decisão nossa. Por quê? Se a gente fica só colocando lá que foi o inimigo, é a desculpa na nossa consciência para a gente não se consertar, para a gente não entrar de verdade na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a pessoa se torna boa em colocar a culpa nos outros, e isso faz com que ela não precise assumir suas próprias responsabilidades. Tá bom? A palavra de Deus é isso, irmão. A gente tem responsabilidade nas nossas decisões. E hoje aprendemos mais um pouco que existem seres espirituais, bons e maus. Existem essa guerra aí. E nós estamos do lado vitorioso. Basta que nós venhamos tomar as decisões corretas de permanecer desse lado, fazer a vontade do Senhor Jesus. Fechou? Vamos fazer um intervalo?